Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Começando mais uma oficina das emoções. Que delícia estar aqui com vocês. Bom, enquanto vocês vão chegando, sejam bem-vindos. Eu vou deixar aqui fixado o que a gente vai falar hoje. Esse tema tão incrível, tão necessário e tão raramente discutido. Oi, Dai, tudo bem, minha linda? Bem-vindos, bem-vindas, que bom ter vocês aqui, que delícia. Essa troca nossa é tão gostosa, né, gente? Que saudades de você também, minha querida. Olha só, aproveita, já manda aquele aviãozinho ali para as pessoas que podem se beneficiar disso. Sabe aquelas pessoas que são muito críticas consigo mesma, que são, consequentemente, muito críticas com as pessoas ao redor, sabe? Quem aqui conhece gente assim? Pessoas que se culpam, se julgam ou se punem pra caramba nos seus comportamentos diante de um erro ou diante de você simplesmente não ter chegado no lugar onde você gostaria de estar naquele momento. Quem aqui já vivenciou situações assim? Quem aqui já viu situações assim? E eu tô aqui, aproveita esse momento para mandar esse aviãozinho aqui que tá embaixo para chamar alguém que de uma certa forma pode se beneficiar de tudo isso. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, mandei até pra chefe, maravilhoso. Olha, gente, eu sinceramente sobre esse tema eu não conheço ninguém que não aproveite dele, que não conheça alguém que precise dele. E eu quero adiantar para vocês que a ideia de fazer essa live especificamente veio desse livro aqui, que chama Autocompaixão, da Christine Neff. Ela que é uma psicóloga maravilhosa. Ela fez doutorado de desenvolvimento pela Universidade de Califórnia e pós-doutorado pela Universidade de Denver. E foi muito interessante que durante esses 2 anos de estudo, ela fez o doutorado em desenvolvimento humano e especificamente nesses 2 temas. Compaixão e autocompaixão, né? Estavam dentro. E sobre autoestima. Sobre o quanto a nossa sociedade hoje está dependente de curtidas e comentários e elogios. E o que acontece? Tudo isso, na verdade, é uma demonstração de um enorme vazio que nós vivenciamos e uma enorme quantidade de autocrítica. E nessa live de hoje, eu prometo para vocês que eu vou passar algumas ferramentas práticas sobre compaixão e sobre autocompaixão. Exercícios que podem te ajudar a pensar sobre esse conceito e a maneira como você lida com tudo isso. Então, para começar, esse conceito que a Christine Neff traz, ela mostra que a compaixão é um fator inerente da raça humana. Olha que interessante. Inclusive, nas declarações de direitos universais do ser humano, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos direito à felicidade. Aí você fala assim, gente, mas peraí. Se eu tenho direito à felicidade declarado nos meus direitos humanos, pelas leis, inclusive, americanas, e depois manifestadas na ONU, porque oi, João, tudo bom, querido? Por que é que então a gente não se permite vivenciar nesse estado compassivo, nesse estado de compaixão? E ela começa contando uma história, que o primeiro fator que nos impede de ter compaixão é a maneira como a gente enxerga o outro. Então, eu vou contar uma historinha rápida para você. Imagina que você está dirigindo o carro e aí vem uma pessoa com um rodinho e com um detergente e pede para você para limpar seu vidro. Quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Quando você olha para esse indivíduo, você pensa assim: ah, certeza que quer dinheiro para comprar droga.
Porque dinheiro meu para comprar droga, eu não vou alimentar essa usina de dependência química. E ai, que saco, se eu ignorar ele, não tô dizendo que você faz isso, mas imagina esse cenário, tá? Ai, se eu ignorar ele, será que ele vai ficar entrando aqui e vai ficar olhando o que tem dentro do meu carro? Será que no final ele não vai me assaltar? Será que... Todos esses pensamentos vão causando uma sensação e emoções de desconforto, de ojeriza e de afastamento. Porque naquele momento, a tua forma de ver este cidadão, este homem, era simplesmente como um incômodo para você. Então, a maneira como nós nos relacionamos, em primeiro lugar, diz sobre como eu enxergo o outro. Agora, imagina se nesse mesmo cenário você olha para aquele cidadão que está ali e começa a pensar da seguinte maneira. Nossa, imagina que essa pessoa já passou para estar nessa situação. Poxa vida, ele podia estar pedindo dinheiro, mas ele está pelo menos oferecendo algo em troca, que é esse serviço. Caramba, como será que é a história? O que será que ele passa todos os dias para estar aqui? Poxa vida, como deve ser difícil se colocar nessa situação, debaixo desse sol quente, sem garantias nenhuma e ainda assim receber só uns trocados. Percebe que naquele momento, o meu olhar para aquele indivíduo que está ali, tentando limpar meu vidro, não é mais como um obstáculo. É um olhar humano. E quando eu olho as pessoas como obstáculos, eu não consigo vivenciar o sentimento de compaixão. Eu vou repetir isso porque é super importante. Quando eu vejo as pessoas como obstáculos para algo que eu quero executar ou como algum incômodo, eu não consigo ativar o sentimento de compaixão. O sentimento de compaixão, embora ele seja da natureza humana, ele só existe quando eu enxergo as pessoas. Oi, Rô! Oi, Lu! Ivani, tudo bem? Tamires também. Bem-vindos a todos que entraram aí, gente. Bora. Olha, a Dai falando julgamentos, Exato, que é a estrutura de como eu enxergo as situações ao meu redor. Vou te dar um outro exemplo. No seu trabalho, você vê uma pessoa que vira pra você e fala assim: ai, você pode me entregar aquele relatório, por gentileza? Aí você fala: gente, não, eu vou ter que parar o que eu tô fazendo pra poder entregar uma coisa que a pessoa quer. Todas as vezes que eu enxergo este indivíduo, esta pessoa, como um fator de incômodo e obstáculo, é como uma gangorra cerebral, gente. Eu não consigo ativar o sistema empático, o sistema compassivo, quando eu estou vendo o outro como um obstáculo, como um empecilho, como um incômodo ou aborrecimento. A Dai tá falando, falei isso hoje, ver o outro como uma extensão de mim. E isso é muito legal e daqui a pouco eu vou trazer esse conceito para si mesmo. Porque se eu estou vendo os outros como incômodo, aí vem o X da questão, gente. Não sei se vocês estavam prontos para essa, tá? Se eu tenho o hábito de ver os outros como incômodo, existe uma grande chance de você estar se vendo como incômodo. Porque vocês já devem ter escutado esse termo e ele é cada vez mais estudado e mais comum. O que a gente coloca para fora é um transbordamento do que a gente projeta para dentro. Então, se você está sendo muito crítico com as pessoas ao seu redor, é muito provável que eu esteja sendo muito crítico comigo mesmo, ao meu redor. Então, a compaixão, a parte mágica de você desenvolver e ativar a compaixão é você entender que ativando a compaixão para com os outros, você está ativando a compaixão para consigo mesmo. Isso te conforta. Maravilhoso, né?
E aí o olhar interessante sobre esses aspectos da compaixão é que é o seguinte, gente, eu quero trazer, eu acho que de todos os estudos que eu fiz sobre o tema, eu quero trazer um que eu acho que é o mais valioso para vocês. Olha isso. A autocompaixão foi comprovada como a maneira mais poderosa para alcançar o bem-estar emocional e o contentamento em nossas vidas. Oi, Rô! Bem-vinda, querida, tá tudo certo. A gente tá falando de compaixão. Olha que coisa forte isso, de todas as ferramentas de desenvolvimento humano. Isso é uma pesquisa trazida pela Kristin Neff, que ela é maravilhosa. Ela tem pós-doutorado em desenvolvimento humano e ela estudou sobre autoestima. Ela traz... Voltamos. O bem-estar emocional e o sentimento de contentamento nas nossas vidas está ligado à compaixão. E aí, o que é interessante, gente? Tem um outro livro também que eu quero deixar como dica para vocês que chama Alquimia Emocional. É da Tara Bennett Goldman. Como a mente pode curar o coração. E ela é muito interessante porque ela traz dessa alquimia um olhar diferente sobre você e sobre a maneira como você está conduzindo o seu dia a dia. Então, papel e caneta na mão, porque a ideia é trazer algumas perguntas práticas para que vocês consigam fazer uma autoavaliação de como está esse sentimento de compaixão. Deixa eu só trazer alguns conceitos-chave para que a gente não misture as ideias aqui, tá? A autocompaixão não é a complacência. Marcelo, o que é isso? A autocompaixão não é você ficar passando a mão na cabeça e você aceitar os seus defeitos e permanecer sentado em cima deles cometendo os mesmos erros. Não tem nada a ver com autocompaixão. A autocompaixão, ela é a aceitação da condição falível humana que mostra que somos verdadeiros aprendizes em uma experiência terrena humana. É a compreensão de que somos imperfeitos. Imperfeito que vem do latim. Não fomos feitos até o fim. O que é maravilhoso, porque se nós fôssemos feitos até o fim, nós não seríamos capazes de melhorar. Você já imaginou conviver com a mesma configuração de você a vida inteira? Gente, eu não ia me suportar. Vamos combinar. Pensa você de 10 anos pra cá, o quanto você já se transformou, o quanto você mudou. É sobre isso. É sobre ter esse sentimento que leva uma inquietude positiva e que te leva a buscar mais. Vocês que estão aqui hoje comigo são pessoas que de uma certa forma compreenderam que não querem aceitar a mesma versão de si para sempre e estão realmente buscando alguma ferramenta para se tornar seres humanos melhores. E essa é a parte boa. Tem ferramenta para isso. Olha que linda, a Dani, bem-vindas, a Ju também, a Rô. Que delícia, gente. Só vem se aproximando aqui, porque a gente tem muito assunto para a gente conversar. Nesse olhar, gente, o que acontece? A autocompaixão, ela te traz uma percepção dessa condição falível, mas principalmente de um olhar de como você pode ser melhor. O perfeccionismo que todo mundo fala, tudo bem, suas lindas? Muito bom. Olha, gente, dai mentira que já faz tanto tempo. 19 anos atrás você plantou a sementinha em mim, maravilhosa. Você que é, meu amor. Ufa, 10 anos, gente. Pelo amor de Deus, mas já é tempo pra caramba, né, Dai? 10 anos atrás, quando foi o nosso primeiro treinamento lá atrás, né? Bom, 19 é o tempo que eu tô nessa área, então... não precisa falar isso, gente. Eu comecei com trabalho infantil, ok? E a gente tá nessa constante jornada. Pensem comigo. A gente tem uma falsa ilusão de que perfeccionismo é sinal de excelência.
E não é. Brené Brown já diz pra gente que o perfeccionismo nada mais é do que uma bola de 20 toneladas que a gente fica carregando nas costas com a prerrogativa, ou seja, com a desculpa de que queremos ser melhores. Será mesmo? Então vai. Vamos começar. Vamos começar com a parte prática das perguntas desse primeiro exercício que eu quero trazer para vocês de compaixão e autocompaixão. Primeira questão: que tipo de coisas você geralmente critica em si mesmo? Aparência, carreira, relacionamentos, seus pais? O que você geralmente critica em você? Esse é o primeiro sinal de quando a gente está deixando de usar a autocompaixão. Porque se eu estou criticando aspectos que eu quero melhorar, aspectos comportamentais, por exemplo, não gostei de como eu falei com fulano. Lindo, fantástico, isso dá pra gente trabalhar. Vamos olhar pra isso. Por que eu falei com fulano desse jeito? Como é que eu gostaria de ter falado com fulano? É super bacana. Mas muitas vezes criticar a aparência, criticar a carreira, é você tentar resgatar escolhas que foram feitas lá atrás. E isso tudo, e isso quando a gente está falando de algo que é passível de mudança, né? Então, por exemplo, se você está falando da cor dos seus olhos, o máximo que você pode fazer é colocar uma lente, mas é uma condição inerente a você. O olhar para esses aspectos é o que eu critico. São escolhas que eu já fiz lá atrás ou são coisas que eu posso mudar daqui para frente? Esse é o primeiro olhar que eu quero convidar vocês a fazer. Por quê? Porque se eu estou criticando coisas que eu posso mudar daqui para frente e que podem transformar a minha vida para melhor, aí sim eu estou olhando para o que eu quero fazer de diferente e não necessariamente para o que já foi. Quando eu me prendo às críticas relacionadas ao meu passado, são todos aspectos que eu não tenho como mudar. E eles simplesmente não servem para nada, a não ser te colocar para baixo. Faz sentido? Então, esse é o primeiro olhar que eu quero convidar vocês para a gente desenvolver essa autocompaixão. A segunda coisa, olha, essa é muito forte, gente. Que tipo de linguagem você usa consigo quando nota alguma falha pessoal ou quando comete algum erro? Como é que você fala com você mesmo quando você se percebe errando ou falhando em algum aspecto? Você usa um tom de voz gentil e acolhedor? Ou você geralmente usa um tom mais agressivo e punitivo? Ah, Marcela, mas por que isso faz a diferença? Porque ninguém cresce só com crítica. E ninguém cresce com um chicotinho acoplado aqui. Aliás, eu costumo dizer que para as pessoas que têm esse aspecto de ausência de autocompaixão, ela nem precisa de um chefe, gente. Porque ela mesma é tão cruel com ela mesma. E é por isso que muitas vezes a relação com o líder não é positiva. Porque ela já faz um trabalho de autopunição tão grande e às vezes quando esse líder faz qualquer comentário, ela já está tão carregada de si mesma que ela não consegue ter uma postura de aceitação de feedback. Olha que curioso como o processo de ausência de autocompaixão pode transformar inclusive as nossas relações pessoais. Isso vale para casa também. Se você já é uma pessoa que se pune com constância, com crueldade e num tom desgastante, o que geralmente isso acontece? Quando alguém de casa vem te dar um feedback, não gostei do que você fez. Pô, mas também você geralmente tende a ser ainda mais agressivo com o outro. E não porque você quer ser agressivo com o outro, mas porque você já tem uma dose tão agressiva que é uma forma inconsciente de você dizer: meu, você não, eu já tô me punindo o suficiente.
Ai, gente, só que o outro não tem nada a ver com isso. E, na verdade, a gente não percebe que a nossa ausência de autocompaixão é que intensifica o mote daquilo que a gente recebeu. Às vezes aquilo nem veio dessa forma tão cruel, do jeito que a gente está levando. Mas a gente está tão mal com a gente mesmo que qualquer comentário externo parece uma bigorna de 5 toneladas. Às vezes as pessoas só fizeram um simples comentário. Mas se você está sendo cruel com você, ai gente, esse comentário torna um peso tão mais insuportável. E de novo, a culpa não é do outro. É a ausência da autocompaixão que faz isso. Interessante isso, né, Léo? É fantástico, é muito linda mesmo, Rossi. Eu tive altíssimos graus de descoberta quando eu percebi como a ausência da autocompaixão estava interferindo nas minhas relações. E isso tem sido um processo de, como a Dai disse, mais de 10 anos aí, de muita busca, que eu quis compartilhar com vocês um exercício bem prático de autocompaixão. Porque que a autocompaixão é importante, a maioria de nós sabemos. Que não adianta ficar se punindo, a maioria de nós também sabe. Mas e aí, como mudar? Então seguem algumas ferramentas de reflexões para ajudar vocês nesse processo. Olha a outra pergunta que interessante. Ai, gente, essa não sei nem se vocês estão prontos para essa, tá? Mas vamos aí, tamo junto. Quais as consequências de ser tão rígido consigo mesmo? O que acontece com você quando você é extremamente rígido com você mesmo? Ô, Léo, hoje participei de um treinamento perfeito de inteligência emocional com a Marcela. Muito produtivo. Bonitinho. Que bom que você tá aqui, querido. Foi muito legal mesmo, né? A gente se divertiu a beça hoje à tarde. Mas olha que interessante essa pergunta, gente. E, na verdade, é um complemento, né, Léo? Com tudo isso que a gente falou da inteligência emocional. Quais são as consequências de você ser tão rígido consigo mesmo? Olha só a continuidade. A Mona Lisa, que pancada. Muito. Porque a gente não para pensar. Depois de você ser tão cruel com você mesmo, para pensar. Você fica mais motivado, mais motivada, ou você tende a ficar mais desanimado e deprimido? Maravilhoso, ali comentando. Boa, colocamos em situação de vítima. Esse é o ponto. A ausência de autocompaixão e a gente ser tão rígido com a gente mesmo, nós temos uma falsa ilusão de que isso é para a gente se melhorar, que é para a gente ficar mais forte. Mas na prática, não é isso que acontece. Não é isso que a gente experimenta emocionalmente. A Rô comentando, o corpo responde adoecimento. Sim, a gente pode inclusive adoecer. O que é fato é que a gente é tomado por um sentimento de culpa tão avassalador que a gente se torna muitas vezes imobilizado diante dos fatos. Bate a frustração, exatamente, Dani. E a frustração somada com a culpa é um dos componentes emocionais mais imobilizadores do ser humano. A autopunição rígida te leva para um lugar de coitadinho. Também é a segunda vertente. Ou ela te mobiliza, ou ela te leva para uma vertente de vitimização. Então é muito comum isso acontecer. Só que para todo mundo que eu pergunto, por que você não é gentil com você? Todos me falam, não, porque eu quero ser melhor. Porque é essa máscara que essa autopunição vem. Ela vem disfarçada de uma intenção extremamente positiva. Eu quero te fazer uma pessoa melhor. Eu não quero fazer você ficar estagnado. Eu não quero deixar você num lugar de estagnação e de complacência. Por isso que eu estou te punindo. Mas isso tudo, meus queridos, veio de um padrão educacional onde o erro não era aceitável. Onde para cada erro
era exigido uma punição. E a gente aprendeu que se a gente errou, a gente precisa ser punido. E a gente acredita nisso até hoje. Não estou dizendo que nós não vamos enfrentar as consequências dos nossos atos e dos nossos erros. Eu só estou dizendo que você aumentar a carga diante desse cenário não ajuda em nada, muito pelo contrário. Olha só, olha essa outra pergunta aí como uma ferramenta adicional para a gente refletir. Como você acha que se sentiria caso pudesse, de fato, se aceitar exatamente como você é? Essa possibilidade te assusta ou te traz esperança? Se você pudesse por um instante se aceitar por inteiro, com as suas inúmeras qualidades e com todos os seus defeitos. E aí vem a principal armadilha dessa resposta. Se aceitar não significa deixar de querer melhorar. Se aceitar significa entender-se ser humano, falível e passível de erros. Se aceitar significa você compreender como as coisas te afetam. Porque se eu me aceito, a Dai falando, e vivemos repetindo esse padrão, tomar consciência que podemos mudar isso. Exatamente, meu amor. E aí o olhar para isso é o seguinte, se eu... ali, exato, traz esperança, porque fica mais leve a trajetória. Esse é o ponto principal. A partir do momento que eu olho para mim e falo assim, tá bom, vai, deixa eu ver tudo que eu tenho de maravilhoso e tudo que eu tenho para melhorar e deixa eu anotar aqui. É isso aqui. Essa sou eu de hoje. E esse que é o melhor. O se aceitar não é criar um rótulo sobre você. É compreender que a fulana de hoje, o fulano de hoje tem esse conjunto de características. E aí, quando você se aceita, acontece uma mágica no comportamento humano. Que a opinião dos outros se torna somente a dos outros. Quando a gente não se aceita, cada vez que alguém traz uma característica com a qual você se identifica e não gosta, faz com que você se torne cada vez mais reativo, mais reativa e cada vez mais reativo diante das pessoas. Ó, o Léo comentando, muitas vezes é uma quebra de paradigma que é necessário sair de um mindset fixo, uma reprogramação mental, totalmente. Aquele exercício, Léo, que vocês fizeram e está disponível no curso de inteligência emocional, é exatamente para isso. Para eu aprender a tirar uma fotografia de como eu estou, de como é esse meu momento agora e quais são os fatores que desencadeiam esses padrões de comportamento para que eu consiga lidar melhor com eles. Eu adoro quando o Leandro Carnal traz esse aspecto que é de aceitação, né? Que ele diz o seguinte, se alguém vira para ele e fala assim, você é um careca. Cara, é verdade, eu sou um careca. Como é que eu vou ficar bravo porque alguém está me trazendo uma verdade? Quando alguém vira para mim e fala assim, Marcela, como você é acelerada, eu vou falar, vá, você descobriu isso sozinho? Você jura para mim? É bom ser acelerado o tempo todo? Lógico que não. Lógico que tem alguns preços que eu pago com a velocidade que eu tenho em relação a isso. Em alguns momentos eu até faço as coisas de forma acelerada que seria legal eu esperar um pouquinho mais. Óbvio. Mas quando alguém vira para mim e fala isso para mim, não é algo que me machuca. Porque eu tenho absoluta consciência dela. E aí vem a chave da questão. Com a autocompaixão, eu sei que eu não vou mudar isso da noite pro dia. E o meu exercício é exatamente descobrir quais são os momentos em que eu poderia desacelerar.
E quais são os momentos em que essa velocidade é extremamente vantajosa e apreciada? Olha que loucura, gente. Vamos falar de aceitação por um outro olhar, tá? Os nossos defeitos, presta atenção nessa. Os nossos defeitos nada mais são do que o uso em excesso das nossas qualidades. Só que os nossos pais não foram treinados para isso. Vamos pensar juntos? Se uma pessoa é comunicativa, isso é bacana, certo? Se ela é comunicativa demais, como ela se torna? Inconveniente. Vamos lá. Se uma pessoa é bondosa, isso é fantástico. Mas se ela é bondosa demais, ela pode se tornar o quê? Boba dos outros? Tudo bem? Vamos mais um para ficar claro para vocês. Se uma pessoa é determinada, isso é fantástico, né? A pessoa vai lá e busca o que ela quer. Se ela é determinada demais, ela pode se tornar autoritária, que é ignorar as vontades e as percepções dos outros para garantir somente aquilo que ela quer. Faz sentido? Então, os nossos defeitos nada mais são do que o uso em excesso das nossas qualidades. Só que não sabendo disso, as pessoas geralmente nos dão feedbacks assim: larga de ser bobo dos outros, para de ser inconveniente, para de ser autoritário. E aí, na ausência da autocompaixão que te traz discernimento, o que você faz? Você não tenta matar o ser bobo dos outros, o ser inconveniente. Você acaba tentando matar a sua qualidade. A partir de agora, não vou mais ser boba de ninguém, agora eu vou ser ruim. Pediu, eu não vou fazer. Visualizou? Só que o que acontece, gente? Isso dura meia hora. Porque isso é uma qualidade intrínseca sua. Você não consegue abrir mão disso, deixar de ser isso. E esse talvez seja uma das suas maiores qualidades, como essência. Onde é que está o desafio disso? Não é eu ou ir por esse caminho ou ir por esse. É encontrar a dose onde que o uso excessivo dessa qualidade está me levando para um possível defeito. Entende o ponto da compaixão? A compaixão, de novo, ela não é complacente. Ao contrário disso, ela reconhece que existe um lugar extremamente favorável aqui do uso dessas qualidades, mas que ele precisa ser encontrado o momento certo, a hora certa. E a autocompaixão é o que te ensina sobre a dose do uso dessas qualidades e do momento dessas qualidades serem utilizadas. A Dai tá falando fantástico, né? Mas é exatamente isso. Por isso que a autocompaixão é um fator inerente da experiência humana que está sendo subutilizado. E essa subutilização nos aumenta a intensidade da dor desnecessária. É ela quem dá o fator de equilíbrio. Não é lindo, gente? Não é sensacional olhar por esse lado? Calma que tem mais ferramenta, hein? Olha só, pensando diante das dificuldades da vida, dá uma olhada. Primeira pergunta. Ali falando, muito bom, meu cérebro tá fritando aqui, por que eu não soube disso antes? Tá tudo certo, meu bem. Autocompaixão com o processo de descoberta, tá? Essas ferramentas todas também, e aí eu faço questão, por isso que toda terça-feira eu tô aqui com vocês, para compartilhar essas ferramentas, para que a gente aprenda a ressignificar a maneira com que a gente se relaciona com a gente mesmo. Porque uma coisa é clara, o mundo lá fora não vai mudar. Talvez exista uma forte tendência a ele tornar ainda mais insano, mais intenso. É por isso que ele foi trazido uma nomenclatura de mundo Bunny pelo Jamais Cássio. Antigamente era mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso já ficou para trás e já era confuso.
Agora, como o mundo bunny, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, só tem uma saída se você não quiser enlouquecer, que é fortalecer as suas próprias competências emocionais, para que você tenha mais condições humanas e integradas para lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. Na verdade, é um convite para olhar para dentro, porque olhar para fora só está nos fazendo enlouquecer. Olha que interessante. Diante das dificuldades da vida, como você trata a si mesmo quando enfrenta os desafios da sua vida? Tende a ignorar o fato de que está sofrendo e se concentra exclusivamente em corrigir o problema? Ou é capaz de se cuidar e se confortar? Cara, olha essa pergunta. Como você trata a si mesmo quando enfrenta os desafios da sua vida? Tende a ignorar o fato de que está sofrendo e se concentra só em corrigir o problema? Ou é capaz de se cuidar ou se confrontar? Se confortar, perdão. O que acontece, gente? E aconteceu muito nessa pandemia. Nós nos concentramos em olhar para as coisas e falar, bom, a partir de hoje é assim, então deixa eu ver como é que eu vou operacionalizar tudo isso. E seguiu como se absolutamente nada tivesse acontecido. Não, concilia, coloca os filhos aqui, faz aqui, vamos do jeito que dá. Sem olhar para si e perceber quais eram as consequências que aquela nova vida estava te trazendo. Quando você está diante de uma dificuldade e você não tem autocompaixão, você sai que nem um trator executando. Não tem nada de mal nisso, tá? Você ser altamente resolutivo e cuidar dos seus problemas e realmente buscar uma solução. Isso é fantástico. Mas isso não precisa ser em detrimento do olhar para o que você está precisando. Esses dias, eu vi que eu tava cheio de coisa para fazer, não sei o que, aquela loucura toda de agenda e tal. Aí eu falei, peraí, o que eu tô precisando agora? Cara, eu preciso descansar. Eu quero muito ler aquele livro, eu quero muito terminar, mas eu preciso descansar, o meu corpo tá pedindo para eu descansar. E aí, na falsa ilusão de que, não, vamos aí porque a gente tem isso para entregar, olha o tiro no pé que dá. Eu não durmo, e dormir é uma das melhores formas e mais inteligentes que o corpo tem de reestabelecer a ordem natural, hormonal e entre outros fatores do próprio corpo. E aí eu acredito piamente que eu acelerando dia após dia, noite após noite, eu vou conseguir entregar melhores resultados. Cara, mas você está desgastando essa máquina. Vai chegar uma hora que essa máquina vai falhar. Então, não tem nenhum problema você ter esse drive resolutivo que te coloca em movimento. Mas é importante você fazer pausas significativas e olhar para você mesmo. O que é que eu estou precisando para que eu consiga permanecer em alta potência? Gente, o nosso corpo e a nossa mente é como uma máquina. Se ela não for cuidado, se ela não tiver manutenções constantes, a gente definha no meio do caminho. Quer mais perguntas de reflexão? Mais duas para a gente finalizar nossa live de hoje, tá? Você se deixa levar pelo drama de situações difíceis? Ou transforma a dificuldade em problema maior do que é? Ou você tende a olhar as coisas sob uma perspectiva equilibrada? Você é daquele que quando acontece alguma coisa fala, meu Deus, agora. A autocompaixão faz uma coisa extremamente importante com a gente. Ela não permite que mesmo se você não tiver as respostas, o problema se torne maior do que ele é. Com a autocompaixão, diante de uma situação que não tem uma solução imediata, a autocompaixão faz você olhar, como eu posso resolver isso agora? Qual é o melhor caminho possível? E qual é o pior caminho que pode acontecer? E a autocompaixão traz um dos 8 componentes da resiliência.
ele traz a importante atitude de buscar ajuda. A gente tem uma falsa ilusão de que resiliência significa ter força para resolver as coisas sozinhos. E isso é um conceito extremamente ultrapassado, que não funciona mais. O processo de autocompaixão é, inclusive, saber o momento de pedir ajuda. Às vezes, quando eu falo de ajuda, é simplesmente desabafar com o ombro amigo. A Dani falando, eu atropelei tudo. Maravilhosa. Quem nunca, gente? Quem nunca? Ela falando, sou dessas, deixo tudo pior. Que ótima oportunidade para olhar para isso e para começar a fazer diferente. A autocompaixão, ela faz exatamente isso. Eu não sei como é que você chama, tá? Como PV. K, é isso, não sei. Me fala seu nome aqui para eu poder falar corretamente, tá, querida? Mas o olhar da compaixão é assim, cara, até hoje eu tô fazendo isso. Como é que eu quero fazer diferente a partir de hoje? A Rô tá comentando aqui, ó, no início foi assim mesmo, só parei e fui refletir depois que fiquei doente. Parei, procurei terapia e autoconhecimento, agora estou no processo de transformação. Exatamente. O fato é que assim, gente, se vocês não usarem da autocompaixão, o teu corpo vai parar por você. Esse é o fato mais objetivo desse processo. E aí, para fechar, eu gosto muito dessa pergunta, que ela cutuca lá dentro da nossa autocompaixão. Você tende a se sentir rejeitado pelos outros quando as coisas dão errado, mantendo o sentimento irracional de que todo mundo está numa situação melhor que você? Ou procura lembrar que todos experimentam dificuldades na vida? Olha que forte isso, gente. Ai, obrigada, Priscila, avó querida. Olha que forte isso. Quando você erra, você tende a se sentir rejeitado pelos outros, mantendo o sentimento irracional de que todo mundo está numa situação melhor do que você? A ausência de autocompaixão atribui o seu erro, o seu equívoco, a incapacidade de se sentir pertencente e amado. Cara, olha que forte isso. A Célia perguntando, vai ficar gravada a live? Vai sim, minha querida. Até para vocês poderem rever todas essas perguntas desse exercício de autocompaixão, para que a gente possa se fortalecer diante disso. Então, o que a autocompaixão traz? É entender o seguinte, nós nem sempre vamos estar motivados, empenhados, acertando. Tem ciclos da nossa vida que as coisas parecem estar nos testando. Você olha e fala, gente, não é possível que tudo isso aqui está dando errado. A autocompaixão te lembra de que você não é esse momento da sua vida. Você não é as suas emoções. Você não é os seus pensamentos. Esse pedaço que está acontecendo agora dentro de você e ao redor da tua vida é só uma das páginas desse livro enorme da sua história. E sem a autocompaixão, você é capaz de invalidar um livro inteiro por causa de 3 páginas. Nem todo livro tem todas as páginas maravilhosas. E é exatamente essa releitura que te permite lembrar de como você quer reescrever isso. E essa é uma ferramenta que a Kristin Neff traz pra gente sobre autocompaixão. Se você pudesse reescrever o seu dia de hoje, o que você faria de diferente amanhã para que ele tenha uma página melhor? Esse é meu convite para vocês. Esse é meu despertar da gente conseguir ressignificar esse conceito tão necessário nos tempos atuais. De novo, estamos falando, gente, do país número 1 de prescrição de Rivotril. Estamos falando da sociedade mais depressiva e mais ansiosa da história da humanidade. São 35 milhões de casos de burnout. Se nós não aprendermos
sobre como a gente trata melhor a nós mesmos e aos fatos que acontecem com a nossa vida, nós vamos adoecer mentalmente e fisicamente por um tempo e por uma intensidade maior do que se faz necessário. Queria agradecer a cada um de vocês que passou por aqui, que está dedicando energia. Eu queria te mostrar que essa é a melhor evidência de que a sua autocompaixão está pronta para brotar e para vir à tona. Caso contrário, você não estaria aqui assistindo sobre isso, observando sobre isso e pensando sobre isso na sua vida. Esse é o melhor sinal que você podia se dar de que você está pronto para começar a ter mais autocompaixão. Obrigada por vocês estarem aqui. Depois compartilhem com quem vocês acharem que vale a pena, que está precisando escutar isso, porque eu acho que essas nossas terças, elas são uma forma de inspirar novos caminhos mentais. Obrigada, Rô, vocês que delícia, Li, suas lives são sempre cheias de amor. Eu acho que quando a gente aprende que tem ferramentas que podem tornar a nossa jornada mais leve, não tem por que a gente não colocar energia para aprender sobre isso. Então, vamos juntos. Esse é um caminho percorrido de forma árdua, porque isso significa, na maioria das vezes, a gente ressignificar muitos conceitos aprendidos, inclusive muitos que eu aprendi também, e que é, no mínimo, digno a gente ressignificar tudo isso. Obrigada, viu, queridos? Para quem quiser saber mais, no Instagram, @portal, vocês têm uma série de cursos que estão disponíveis. O meu de inteligência emocional está lá, mas tem o da Ju de propósito, tem o do Eduardo Chiniachik, tem o de comunicação não violenta, tem muita coisa disponível. E aqui, no campo de destaques, vocês têm as lives que ficam gratuitas, gravadas, disponíveis, separadas por temas para vocês. Minha dica é: consumam conteúdos com informações que vão te nutrir a mente para buscar novos resultados. Esse é o grande olhar para isso. Eu vou colocar aqui para vocês o portal, que mas está no link da bio. Se vocês olharem lá na bio, vocês vão ver que tem o link que vai direto para o curso lá, e aí vocês conseguem acessar. Bem-vindo sempre, tá? Vamos juntos. Um beijo com muito carinho para vocês e uma excelente semana. Beijo, beijo.